Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para ser bem breve, Mateus capítulo de número 25 e apenas o versículo de número 2. Quero aqui agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Louvo a Deus pela vida dos organizadores, nosso querido irmão pastor Walker Daniel, William Abreu e ao pastor Magno Luz. E eu estou alegre. Sabe por que eu estou alegre? Porque hoje eu estou revendo alguém. Não vou nem dizer revendo, né? Porque eu estive aqui sábado e encontrei com meu amigo Matheus Guarino. Matheus Guarino é um dos amigos de infância. Já estamos praticamente isso, adolescente. Oramos muito, irmão, pela madrugada. Choramos bastante. E hoje eu estou aqui contemplando a resposta das orações nas madrugadas. Deus seja louvado na sua vida, na vida da sua esposa e na vida do seu filho. Mateus capítulo de número 25. O microfone está ótimo. Gostei. Capítulo de número 25, versículo de número 2. Diz assim: 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Diga assim: nécias, prudente. Isso é só ensaio. 1, 2, 3, diga: nécias, prudente. Podeis sentar, louvando a Deus. Esta parábola teve grandes interpretações. Apesar de ser uma parábola escatológica, teve uma variações de interpretações. Alguns dizem que é até difícil de interpretação. Mas, ao estudar ao pé da letra e ao buscar a essência do Espírito, para que nos trouxesse assim uma palavra que viesse ao encontro ao seu coração, então analiso que quando Jesus dá criatividade ao Mateus capítulo 25 da parábola, ele começa a dizer então que é um espaço de expressão assim, mais ou menos, naquele tempo. Naquele tempo o que, pregador? Naquele tempo do Oriente Médio, Jesus está utilizando a cultura, Jesus está utilizando a linguagem judaica para transmitir para o seu povo, para os seus ouvintes, aquilo que ele iria transmitir, principalmente para nós hoje da igreja da atualidade. Muito me admiro nesse grande evento, tem muita gente boa, tem muito pregador bom, tem muito cantor, 10 para vocês, tá? Muita gente boa aqui. Então, vamos tentar trazer algo da parte de Deus para a sua vida e abrir aqui alguns horizontes. Primeira coisa que me chama a atenção é que Cristo, ele não fez menção da noiva. Ele apenas exemplifica que o noivo, o arauto, as virgens, que assim recebem os seus títulos, cada uma. Um grupo recebe o título de prudentes, outro grupo recebe o título de loucas ou de nécias, mas do mesmo derivado, tolo. Esses são os títulos dados a essas virgens que estão aqui e que se dividem em duas partes. Essas virgens estavam com o propósito de ir em um mesmo casamento. Claro, isso é bem notável, com as mesmas vestes, com as mesmas lâmpadas, com os mesmos azeites e assim por diante. Elas tinham que traçar o seu encontro ao noivo. Agora, o que me chama a atenção é que às vezes, durante 6 anos, eu havia ministrado que este azeite é uma representativa do Espírito e nada a ver com isso. O azeite que está imposto aqui não tem nada a ver com a essência do Espírito, não tem nada a ver com a atuação do Espírito Santo. Esse azeite aqui representa como um todo a parábola, vigiai. É só isso que Jesus quer transmitir, é só isso que Jesus quer falar à sua noiva. É tão tal que, se fosse para me resumir, eu resumia no capítulo de número 25 e versículo 13, vigiai, vírgula, pronto, final. O azeite que está nas lâmpadas é o mesmo que estava nas loucas e da prudente. Então, se fosse o Espírito tinha que ser o mesmo. Ora, se não vejamos, as prudentes e as loucas estão para sair ao encontro do noivo, e elas começam a encher as suas lâmpadas. Só que as prudentes,
elas pegam umas vasilhas, ou um recipiente, ou um vaso, e começam a encher também. As loucas observam. Eu até imagino e gosto de configurar isto. Vocês estão malucas? Vocês estão doidas? Para que tanta vasilha? Não é assim? Não precisa ser demais. Não precisa ser santo demais. Não precisa ler a Bíblia muito assim não. Não é assim? Não precisa buscar tanto. Só um pouquinho dá. Elas olharam e disseram assim: olha, para que ocupar as duas mãos se você só pode carregar com uma? Aí as prudentes, pastor Mateus, dizem assim: não, a gente vamos levar em grande quantidade, porque a gente não sabe o que pode acontecer no caminho. A gente não sabe o que pode acontecer daqui para lá. Aí elas pegam e começam a levar. A Bíblia então nos diz que a sua caminhada pode ter perdurado por alguns tempos, pois elas chegaram a se enfardar, o noivo se atrasa, e todas, olha isso aqui, gente, outro erro teológico, é quando eu aplico em que a igreja e o mundo dormem ao mesmo tempo. Nada a ver. Porque todas dormiram, elas eram iguais em tudo e em todas. Elas eram iguais nas vestes, nas lâmpadas. Ou seja, esse irmão que vem para a igreja com você é o mesmo que pode ficar no arrebatamento. Esse irmão que toma santa ceia com você é o mesmo que pode ficar no arrebatamento. Esse pregador que prega a mensagem que você prega pode ficar no arrebatamento. Ei, aquele que prega contra o pecado também pode ficar no arrebatamento. Ei, deixa eu te falar uma coisa: unção não garante salvação, poder não garante salvação, avivamento não garante. O que tem de pessoa que fala línguas estranhas, irmão, que vai estar no inferno. O que tem de pessoa que tem visão, extravisão, e vai parar no mesmo lugar. Deus está na procura de pessoa que tem prudência. Não quer pregador falar, não quer pregador ver, não quer pregador não ministrar, porque ele ministrava atrás, agora não prega a mesma mensagem. O que ele pregava daquela forma, agora não é porque eu crescia, era menina, agora fiquei adulto. Para com isso, que isso já até me enoja. Deixa eu te falar agora, tenha prudência nas vestes. Ei, não é preciso o pastor doutrinar. Ei, que tamanho de veste que você deve usar? A sua prudência é suficiente para te corrigir. Seja prudente, mulher de Deus. Seja prudente, pregadores. Seja prudente. Deixa eu te apresentar alguns loucos na Bíblia. O que é louco? O louco é a favor e não a favor. O não a favor, eles olham lá do mundo e para nós dizem assim: é doido. Por quê? Porque nós confessaram. Por quê? Porque nós rendemos a cruz. Por quê? Porque nós prostramos nos pés de Cristo. Aí somos considerados loucos. Há loucos a favor do reino. E o outro tipo de louco, o outro tipo de louco é pior do que a gente. Primeiro louco, ele não crê na existência e na benevolência de Deus. Lucas capítulo de número 12 registra um dos grandes acontecimentos, em que um grande homem rico, poderoso, homem forte, homem que quando plantou, fez a sua agricultura, as coisas foi dando tudo certo. Ele diz: a plantação está boa, vou acrescentar os celeiros, vou aumentar mais a casa, porque está rendendo. E ele começa a render, mas em momento nenhum ele reconhece a benevolência de Deus. Só deu porque Deus deu, só cresceu porque Deus deu crescimento, só deu chuva porque Deus mandou. É dessa forma, temos que agradecer a Deus em todos os momentos, porque Ele é bom. Ele sequer nem olha para o céu. Aí o louco diz para si mesmo, olha para o espelho e fala: oh minha alma, come, bebe, descansa e regala-te. Porque aí Jesus lá do céu responde. Eu até imagino o papai olhando para ele: pobre, miserável, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Existe esse tipo de louco? Existe. E aqui está um dos loucos. Quem é esse tipo de louco? É aquele que não aceita a correção, é aquele que não aceita a vigilância para o seu próprio bem. É isto. Aí às vezes está dizendo assim: nós vamos levar excesso. Excesso sempre é bom. Só que o problema do excesso, pregadores, porque pesa. Todo excesso pesa.
As loucas parou porque as prudentes pararam. Porque elas não tinham excesso de peso. Ei, todas dormiram. E quando todas dormem, um arauto grita: ei, sai o noivo vem aí, vamos todas ao encontro dele. Aí a outra, cada um começa a preparar. A Bíblia diz assim: e as lâmpadas estavam se apagando. Sabe o que é isso aqui? É fazer assim, ó. Demora a perceber, né? Quando as coisas estão... É porque quando até perceber que pecamos, já estamos no pecado. Aí elas demoraram, aí elas começam a perceber: olha, o fogo está se apagando. Mas não é o fogo do Espírito não, irmão, é o fogo da lâmpada. Olha, o fogo está se apagando, está diminuindo, está sumindo. Ela assim: me dá do seu azeite? 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 Aí a outra disse: o que é vigilante? Vigilante não é toda vez dizer sim, é não. Não é sinal de prudência também. Tem gente que tem dificuldade de falar, né? Não. Porque quando ele fala não, ele sente que vai perder a amizade. Meu irmão, deixa eu te perguntar alguma coisa aqui. Você vai para o céu pela amizade? Você vai para o céu pela minha amizade? Vocês vão para o céu pela minha amizade? Então por que tem dificuldade de falar não? Aí ela diz assim: tá, e ela diz: não dou. Não dou. Quer? Quero. Vai comprar. Deixa eu te explicar um negócio aqui para vocês. As loucas olham para a virgem e tem uma reação espantosa, porque aquilo ali era o acesso para elas entrar juntamente com ele. Detalhe: as virgens prudentes não ficaram do lado de fora por não ter azeite, ficaram do lado de fora porque não acompanhou o noivo. Detalhe: o noivo só reconhece quem aquele o acompanha. O noivo só reconhece com aquele que anda com ele. Quem anda com ele, ele conhece, ele sabe. Por que muitos profetizam? Vão dizer: mestre, profetizamos, levantamos para ali. Muito bem, porque foi no meu nome, mas eu não te conheço, não sei quem é você. Mas tomei Santa Ceia, não te conheço. Dê a paz do Senhor, não te conheço. Falei com a irmãzinha, sou humilde, vou ter de graça, mas não te conheço. Aparta, sai fora, casca fora, porque que não tem lugar para você. Ou seja, tu és intruso. Aí ela diz assim: oh, nós queremos, não pode. Porque, simples. Porque se eu der para você, falta para mim. A questão do azeite é o seguinte: azeite para mim é que nem capa. Já viu aquele irmão? Ele diz: ô irmã, aí, mas só canta tão bem, mas tão bem. Só pedir transferir essa unção para mim. Ô fulano, mas você prega, hein? Transfira esse negócio aqui, tal. Ó, vou tocar na sua capa para mim sentir. Meu irmão, você só pode sentir se eu subir. Se eu subir, você sente. Ah, irmão Edson, o que é isso? Deixa eu te explicar para você entender melhor. Eliseu queria? Queria. Eliseu desejou? Desejou, mas só teve quando um subiu. Elias diz assim: olha, se tu me vês, detalhe, se tu me vês subindo, eu jogo e você fica com a capa. Outro problema: cada pessoa reconhece o dono de sua ferramenta. Cada pessoa conhece a ferramenta que vocês usam. Aí quando Eliseu chega no rio, o que é que ele diz? O Deus de... Ele fala com quem? Com o Jordão. Porque o rio Jordão não conhecia a Eliseu, conhecia a Elias. Então a primeira coisa que ele diz assim: olha, eu vim me identificar a você, que eu sou Eliseu, mas a capa é de Elias. É por isso que as virgens dizem: não posso dar do meu azeite, porque isto é minha identidade desde quando eu saí de lá. Ou seja, começa bem no início para terminar bem no final. Faça bem direito para terminar na frente bem direito. Porque o que tem de gente querendo entrar na fila, o que tem de gente querendo entrar
entrar, o que tem de gente querendo se introduzir, o que tem de gente querendo ter uma oportunidade. Pera, deixa eu te explicar para você entender. Comece bem, deixa alguém te ver, deixa alguém te ver pregando, deixa alguém te ver cantando, deixa, porque cada um reconhece a sua ferramenta. Para finalizar, aí as loucas se ponham, diz não tem não, vai buscar, compra. Aí ela vai, compra, só que a Bíblia diz que o prazo dela sair, o noivo, o prazo de você sair da presença, o noivo chega. O prazo de você se desviar, o noivo chega. O prazo de você dar uma voltinha, o noivo chega. O prazo de você passear, o noivo chega. O prazo de você se desviar, o noivo chega. É isso que Jesus está transmitindo. Olha, permaneça, vigia, tem cautela, toma cuidado, porque se você vacilar, no teu vacilo o noivo chega. Põe sobre os seus pés. As virgens entra com as seguintes condições. Primeiro, porque elas tinham reservas. O azeite não é representação do Espírito nesse texto, nesta parábola, nesta história. Não tem nada a ver com Espírito Santo. O único que resume o azeite aqui é prudência. Então elas foram prudência no começo. É por isso que elas dormem. Dormem em quê? Confiante no que tem. Dorme, meu filho, dorme. Pode ficar quietinho, porque quando o noivo chegar, ele não vai chegar em silêncio não, ele vai chegar fazendo sinal. Mas quando ele chegar fazendo sinal, também dê um sinal para ele. Quando ele chegar fazendo sinal, dê um sinal para ele. Feche seus olhos nessa noite. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, eu quero ministrar uma palavra nesta noite a respeito da vigilância e da prudência no olhar, no falar, no andar, na sua procedência. Aonde houver um crente aqui, Senhor, que no seu início e começou com a grande obra, com amor, com vontade, com força, que neste momento o Espírito Santo visite ele mais uma vez, e este homem e esta mulher seja tomada pela essência do Espírito, seja tomado pela presença do Espírito nesta noite. Receba a graça de Deus para continuar caminhando, receba a graça de Deus para continuar andando, receba a graça de Deus para continuar pregando o que você prega, receba a graça de Deus para continuar na mesma unção que você está. Não precisa compartilhar unção com ninguém, porque a unção que Deus te deu é sua. Permaneça com seu azeite, permaneça com a sua pregação, permaneça com essa força de vontade que Deus te deu. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus.